Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 16. Ezequiel, capítulo 33, do verso 12 ao verso 16. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do seu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer justiça, se fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar no estatuto da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Amém? Meus irmãos, vamos nos colocar em oração nesse momento para pedirmos que o Senhor nos conceda a graça para crer na sua palavra. Santo Deus eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo Deus, nesse momento estamos reunidos como congregação para adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Oramos pedindo que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações, nos dar entendimento para compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco por meio da sua palavra. Que o Senhor nos exorte, o Senhor nos console e a sua glória seja anunciada, exaltada nessa reunião. O que pedimos é pelos méritos do seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, então estamos continuando a nossa série de estudos no livro de Ezequiel, aonde começamos no capítulo 33 e vamos até o final do capítulo, até o final de Ezequiel, vendo como Deus restaura o seu povo. Como Deus restaura o seu povo, né? A gente vê que o livro de Ezequiel mostra o povo de Israel sendo levado para a Babilônia. A gente viu aquelas fases que Nabucodonosor ele leva os judeus de Jerusalém. Então a gente tem aquela primeira leva onde é levado Daniel e os jovens, eles são levados para a Babilônia. A segunda leva, Nabucodonosor, ele saqueia o templo, leva as relíquias do templo, mais alguns homens de profissão. E na terceira fase ele entra para destruir Jerusalém mesmo, onde ele destrói o templo, ele mata os judeus e leva todos cativos. E, como eu disse anteriormente, o livro de Ezequiel ele está entre a segunda leva e a terceira leva, onde Ezequiel está junto com o povo de Israel lá dentro da Babilônia, e Ezequiel fala, mostrando para aqueles judeus que estavam na Babilônia, que não era Nabucodonosor que era o rei, que estava executando o juízo contra os judeus lá em Jerusalém, mas era Deus que estava enviando Nabucodonosor para enviar o seu juízo. Então aqui Ezequiel vai mostrando a soberania de Deus para aqueles judeus que estão na Babilônia, para aqueles judeus não pensarem assim: Deus
Deus nos abandonou. Deus ele está restrito apenas em Jerusalém. Ezequiel vai escrevendo, não. Deus, ele reina, ele é soberano em todos os lugares. E mesmo que nós estejamos aqui, cativos da Babilônia, Deus continua soberano. Então hoje estamos na nossa terceira mensagem do livro de Ezequiel, aqui no capítulo 33. Semana passada, irmãos, vimos um pouco sobre a queixa dos judeus por causa dos seus pecados. Porque eles acreditavam que Deus estava sendo muito severo ao mandar eles para a Babilônia, a levar eles como escravos, a eles passarem por toda aquela tribulação. Eles estavam se queixando que Deus era severo. E vimos que o homem, tanto os judeus como o homem ainda falando do seu coração obstinado, ele nunca se preocupa com a glória de Deus. Ele se preocupa consigo mesmo. Ele se preocupa na consequência dos seus pecados, mas ele não se preocupa com o Deus que ele ofendeu. Então os judeus estavam aqui preocupados, porque eles estavam cativos, eles eram escravos, mas em nenhum momento eles procuravam arrependimento por terem desobedecido a Deus, por terem violado a lei de Deus, por ter desrespeitado a Deus, por ter adorado falsos deuses. Eles não estavam arrependidos dos seus pecados por causa da santidade de Deus. Eles estavam reclamando dos seus pecados porque eles estavam sentindo as consequências do seu pecado. Então vimos como é importante, quando vamos evangelizar uma pessoa, a gente não colocar para aquela pessoa que ao rejeitar a Cristo, ao Evangelho, a consequência maior é o inferno. Porque essa pessoa ela tem que saber, antes de tudo, que ela está rejeitando o autor da vida dela, o Criador de todas as coisas, o soberano, o Rei que merece glória, honra, exaltação, um Rei santo. Porque muitas vezes algumas pessoas vão evangelizar e elas focam apenas no inferno como um caminho para o inferno, mas não falam o porquê aquela pessoa está indo para o inferno. Porque ela está se rebelando contra o Deus desse mundo, o soberano. Eles violaram a lei de Deus. Então, os judeus estavam preocupados com o seu status na Babilônia, mas não com a santidade de Deus. Vimos um pouco sobre isso. Também vimos isso no verso 12, semana passada, como Deus ele ordena que todos os homens se arrependam. Você vê que Ezequiel fala que a vontade de Deus é que o homem se converta. E a gente viu que existe revelado ali as ordenanças de Deus, o preceito de Deus, aquilo que é revelado a nós. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, pregamos para que todos os homens se arrependam. Essa é a vontade de Deus a ser anunciada. Deus quer que seja anunciado. O homem deve se arrepender. Mas existe a vontade de Deus que não é revelada. A vontade que Deus tem os seus eleitos, aqueles que ele chama ao arrependimento. Então vemos a responsabilidade do homem de responder à mensagem do Evangelho. Ao mesmo tempo a gente vê a soberania de Deus em escolher os seus eleitos. E hoje, irmãos, vamos continuar falando um pouco sobre a mensagem do arrependimento, né? Falamos um pouco do arrependimento, que o povo de Israel não procurava arrependimento pelo seu pecado, mas eles procuravam arrependimento por causa das consequências do pecado. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, de arrependimento. Vamos aqui no verso 12, diz, Deus fala a Ezequiel, Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia que pecar. Então aqui no verso 12, quando Deus fala a Ezequiel, ele fala aqui, fala o filho do teu povo, a justiça do justo não o livrará da sua transgressão, melhor dizendo, né? A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Então a gente tem que entender o seguinte, para quem Deus está se dirigindo aqui por meio de Ezequiel? Para o povo da aliança. Por que aqui Deus está falando a Ezequiel? O justo não viverá na sua justiça quando ele cair no pecado. Por que Deus está falando isso a Ezequiel? O justo, quando cair no pecado, não viverá pela sua justiça. Porque Deus está respondendo ao povo de Israel. Deus está respondendo ao povo de Israel o seguinte: vocês estão reclamando
da situação que vocês estão aqui cativos na Babilônia? Vocês estão reclamando que os seus pecados estão trazendo consequência a vocês? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês estão reclamando dos seus pecados, mas vocês estão se escorando. Vocês estão se escorando na justiça de vocês. Vocês estão escorando na obediência da lei. Vocês acreditam que porque um dia eu tirei vocês do Egito, eu dei os sacramentos, eu dei a minha lei para vocês obedecerem. Vocês acreditam que por essas coisas que vocês fazem, quando vocês estão nessa situação de pecado, isso vai justificar vocês? Por que Deus está respondendo dessa maneira? Porque o judeu lá na Babilônia, ele está assim: Senhor, eu estou aqui na Babilônia e eu participei dos sacramentos. Eu fui circuncidado no 8º dia, circuncidei os meus filhos, eu participo da Páscoa, eu participo das festas. E agora eu estou aqui na Babilônia sendo escravo. O Senhor tem que olhar pelo que nós fazemos. O Senhor tem que olhar para a aliança que o Senhor fez conosco. O Senhor tem que olhar pelas festas que celebramos, pelo culto que estamos fazendo. É por isso que aqui Deus responde no verso 12. Essa resposta do verso 12 é uma resposta do verso 11, aonde o povo de Israel está se queixando dos seus pecados. E Deus está respondendo eles. Vocês estão aí indignados porque os seus pecados levaram vocês até a Babilônia? Vocês estão indignados pelas consequências do seu pecado? Mas deixa eu explicar para vocês. Verso 12. Quando eu disser aos justos que certamente... verso 12. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos de Israel: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Deus está respondendo assim: olha, não é porque eu chamei vocês, tirei vocês do Egito, dei a minha lei, dei os sacramentos, tirei vocês, olha a graça de Deus, tirei vocês eram um povo que não merecia, tirei vocês do Egito, eu fiz uma aliança com vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês, e aí eu dei os sacramentos, eu dei a lei, eu dei a circuncisão, eu dei a Páscoa, eu dei a minha vontade a vocês. O que vocês fizeram? Vocês escoraram a sua confiança nisso. E aí quando vocês caíram no pecado, vocês querem olhar para trás e falar: não, Senhor, o Senhor não pode nos levar cativos, o Senhor não pode nos castigar, porque nós fizemos uma aliança com o Senhor. Israel está exigindo de Deus misericórdia pelo fato deles terem andado no passado na aliança. Por isso que o texto do verso 12 diz: a justiça do justo não o livrará no dia do pecado. Ou seja, eles foram rebeldes contra Deus, eles violaram a lei de Deus. Em vez de buscar arrependimento, o que eles fizeram? Queriam olhar para trás. Eles não queriam encontrar arrependimento em Deus. Eles não queriam arrependimento dos seus pecados. Eles não queriam chegar diante de Deus: Senhor, pecamos contra os céus, pecamos contra a terra. O que eles fizeram? Barganha contra Deus. Não, Senhor, olhe para trás. Nós não podemos estar nessa situação. Eles estavam querendo justificar os seus pecados com a aliança que Deus fez com eles. Em vez deles olharem para a aliança como um meio de apontar para Cristo, apontar para Deus, eles usaram como muleta para a justificação. Eles estavam escorados nas obras que Deus tinha dado para aquele povo obedecer. É a mesma coisa de eu dizer o seguinte: eu cometo um pecado. E em vez de eu buscar arrependimento em Deus: Senhor, me dê arrependimento, me perdoe, eu falo: não, eu sou justo, sou batizado, sou membro da igreja, eu participo dos sacramentos. Em vez de eu olhar para a cruz e buscar arrependimento, eu estou olhando para o meu histórico. E qual é a resposta de Deus diante disso? Verso 12. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos de Israel: a justiça do justo não o livrará no dia da transgressão. Então o Senhor diz: você não deve olhar para si mesmo. Quando você cair no pecado, não olhe para as suas obras. Quando nós cairmos na transgressão, nós não devemos olhar para nossas obras.
temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para Cristo. Quando cairmos no pecado, não devemos fazer comparações. Ah, não, eu sou mais justo que tal pessoa. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Eu não mereço ser condenado. Eu sou bem melhor que aquela pessoa. E qual a resposta de Deus? Quando o homem cair em pecado, ele não pode olhar para a sua justiça. É inútil. Ele precisa olhar para Cristo. Ele precisa olhar para Cristo. Ele precisa buscar arrependimento. Isso nos mostra, irmãos, a doutrina da justificação pela fé. A justiça que Deus exige do homem, não pode ser produzida pelo homem. Nós não podemos produzir justiça. Está aqui, ó. A gente acha que a justiça de Deus é acumulativa, né? Talvez nós não. Talvez nós aqui sentados não tenhamos esse pensamento herético. Mas a gente sabe que é muito comum de pessoas pensarem o seguinte: olha, eu fui uma pessoa muito boa na minha vida. Tem gente bem pior do que eu. Não roubei, não matei, não fui um bêbado, não fiz coisas erradas à luz da sociedade. Então eu confio na minha justiça. Eu tenho meus pecados, mas quem não tem? Mas comparado na balança, eu tenho uma vida justa. Eu vou chegar no céu, porque eu sou bom. A gente sabe que tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. E não é pouca gente, é muita gente que pensa nisso. Que ele acredita que, por ele ter um histórico de não ter pecados espetaculares à luz da sociedade, ele acumulou pontos diante de Deus. E é isso que Deus está corrigindo com o povo de Israel. O justo não acredite que quando ele cair, ele vai conseguir ser justificado pela sua justiça, pela sua obra. Porque quando ele cair em pecado, ele tem que ir para Cristo. Ele tem que buscar arrependimento. Isso nos mostra que a justiça que Deus exige nossa, a gente não pode acumular pontos. Nós não podemos acumular pontos com Deus, porque quando caímos em pecado, as nossas obras não podem perdoar os nossos pecados. Então não adianta. Então eu posso dizer, olha, eu nunca roubei nada de ninguém. Olha, eu nunca fiz mal para nenhuma pessoa. E eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas você tem pecado. E quando Deus for cobrar de você o que você fez, o que você acha que você fez de bom, porque a gente sabe que as obras realizadas pelos homens sem Cristo é como trapos de injustiça, de imundícia, né? As obras que o homem realiza sem Cristo, sem a graça de Cristo, são como fezes, são coisas inúteis, imundas. Porque aqui Deus ainda está se comunicando com um povo que ele fez uma aliança. Mas as obras dos homens sem Cristo, elas são inúteis. A justiça de Deus não é acumulativa. Por mais que a pessoa não tenha roubado, por mais que a pessoa diga que ela é mentirosa porque ela fez. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é o verso 12. Ó. Quando eu disser ao justo, certamente viverá. Verso 12, fui para o 13, mas é o 12. Tu, pois, filho do homem, diz ao teu povo, aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Ou seja, tudo que o homem fez, tudo que o homem faz, não pode justificar o pecado dele. Quando ele pecar, e ele vai pecar, o que ele fez não vai adiantar nada. Ou seja, não podemos acumular pontos diante de Deus. A única justiça que é acumulativa, existe uma justiça que ela é acumulativa. Existe uma justiça que ela acumula, por assim dizer, pontos eternos, infinitos. A justiça de Cristo. Essa justiça de Cristo, ela dá ao crente, ao cristão, uma justiça com pontos acumulativos eternos. Ou seja, tudo que o homem cair, ele encontra perdão em Cristo. Tudo que ele transgredir, ele encontra arrependimento e perdão em Cristo. Os seus pecados, por mais que sejam aterrorizantes à luz dessa sociedade,
eles estão perdoados em Cristo, não no nosso comportamento, não nas obras humanas. É isso que Deus quer falar para Ezequiel. Então, quando o povo se queixava, os nossos pecados nos levaram aqui. O Senhor não pode nos deixar aqui porque nós fizemos uma aliança com o Senhor. Ele está nos mostrando, Deus está nos mostrando, olha, vocês fizeram uma aliança comigo, fizeram. Eu dei a minha lei, vocês dei. Mas vocês terem guardado ela não pode justificar vocês. Então nesse texto nós temos a doutrina da justificação pela fé. Mas olha só a esperança, no verso 12 ainda, só que na parte B. Olha a parte B do verso 12. A esperança do pecador arrependido. Ela diz assim, a parte B do verso 12. Quanto à perversidade do perverso, agora veja que aqui Deus está falando o seguinte. O justo aqui, eu não expliquei ainda, mas o justo aqui é um justo na visão pactual de Deus. A visão pactual. A visão que Deus tem com o seu povo, uma visão pactual. Aqui não é uma visão da eleição, tá? Porque a gente não pode pegar aqui a palavra justo e pensar que Deus está falando aqui justo no sentido da eleição, daquele que elegeu, aquele que ele capacita, que ele justifica e ele regenera. Aqui é uma linguagem pactual, igual o verso 11. Quando Deus fala que ele quer que todos os homens se arrependam, ali ele não está falando no sentido da eleição, senão todos seriam salvos, seria a vontade de Deus salvar todos os homens. Mas a gente sabe que Deus, ele não quer salvar todos os homens, porque ele elegeu o seu povo para a salvação. Então quando a gente olha o verso 11 e fala lá que Deus é a vontade de Deus, que todo homem se converta, Deus não está falando de todos os povos, não está falando de todos os homens que já existiram e vão existir. Mas ele está falando uma linguagem de mandamento. Os homens têm que se arrepender. E agora aqui no verso 12, quando ele fala do justo, ele não está falando de eleição. Ele está falando de uma linguagem pactual. Ele está falando para um povo. É como se eu estivesse falando aqui. Quando a gente fala aqui, a gente está falando para vocês que fizeram uma aliança com o Senhor. Então, a gente tem que só entender o seguinte. O justo aqui não está falando da linguagem da eleição. Mas o justo é aquele que está na aliança. Deus está chamando aqueles homens ao arrependimento. Aqueles que fizeram uma aliança têm que se arrepender. Então, olha só o final, a parte B do verso 12. Diz assim: quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela, no dia em que converter a sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Então agora Deus está falando do caminho inverso. Enquanto o justo, enquanto aquele que faz parte da aliança com Deus, ele não pode confiar nas suas obras para perdão dos seus pecados, ou seja, aquela pessoa que ela fez uma aliança, um pacto com Deus, ela se batizou, ela participa dos sacramentos, mas essa pessoa, ela não confia integralmente na obra de Cristo, mas ela confia nas suas obras, não tem esperança para ela. Não tem. Porque a esperança dela é Cristo. Ela pode se batizar 10 vezes. Ela pode participar do sacramento quantas vezes ela quiser. Ela pode fazer o que for. Se ela não confiar na justiça de Cristo, ela não tem esperança. Só que olha que interessante. Agora Deus fala do perverso. Agora fala daquele que rejeita a aliança. Agora tem um inverso aqui. O inverso está aqui, ó, o perverso, aquele que vive no pecado, aquele transgressor da lei, aquele rejeitado, o perverso, ele pode se arrepender, mas quando ele não confia em si mesmo, mas ele confia na justiça de Cristo. Olha o que ele vai falar. Quanto à perversidade do perverso, ou seja, aquele homem que vive no perverso, não cairá por ela, se o quê? Se o quê? Aqui, ó, se converter. Olha Deus respondendo o povo judeu. Vocês não entenderam nada. Deus está falando para eles. Vocês estão reclamando dos seus pecados, mas vocês não procuram arrependimento. Vocês estão preocupados na condição que vocês estão. Na condição de sofrimento. Mas vocês não buscam arrependimento.
Vocês estão olhando lá, olha, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não posso estar aqui. Os judeus estão mais ou menos assim, orgulhosos. Eles estão orgulhosos porque eles não aceitam estar sendo cativos pela Babilônia, porque eles são um povo que foi tirado do Egito. Na cabeça deles não cabe alguém que foi circuncidado estar lá preso na Babilônia. Alguém que praticava as festas, a Páscoa, estar preso na Babilônia. Na cabeça do judeu, ele não consegue acreditar nisso. E Deus está ensinando, você está aí porque você não buscou arrependimento. Você está olhando para as suas obras. E agora Deus fala para ele, olha, eu vou te dar um exemplo. Sabe o gentio, o perverso, aquele que não faz parte da aliança? Ele vive na perversidade. Mas se um dia ele se arrepender, tudo que ele cometeu será perdoado. Olha só o chamado da graça de Deus. Enquanto você tem ali os judeus não aceitando o seu juízo, o juízo de Deus, Deus está oferecendo o evangelho para aqueles que se arrependem. Olha só, parte B. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que converter da sua perversidade. Aqui o Senhor nos ensina o chamado da graça. Você tem o povo de Deus querendo se justificar pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua etnia. E Deus está ensinando, arrependa-se, não se escore nisso, não se escore nos sacramentos, não se escore no templo, não se escore nos profetas, não se escore, não, busque arrependimento. E agora Deus fala, olha, para aqueles que não têm Moisés, para aqueles que não têm a circuncisão, para aqueles que não têm o templo, para aqueles que não têm a lei, se eles se voltarem para mim, se eles se converterem, abandonarem a perversidade, não cairá o juízo sobre eles. O Senhor ensina. Isso nos ensina que Deus recebe todos que vão a Ele arrependimento. Qual é o critério, meus irmãos, qual é o critério para Deus receber um pecador? Qual é o critério para Deus receber um pecador? E aqui diz, no dia em que se converter da sua perversidade. O critério de Deus receber pecadores é o arrependimento. Não existe outro critério. É arrependimento e fé em Cristo. Arrependimento e fé em Cristo. É os meios que Deus recebe um pecador. Alguém pode abandonar os seus costumes. Alguém pode abandonar os seus costumes, as suas tradições. Ele pode abandonar. Ele pode abandonar pela psicologia, por terapias. Ele pode abandonar por medo. A gente viu, os judeus aqui estavam com medo do inferno. Do inferno não, eles estavam com medo da Babilônia, do juízo. Como tem muitas pessoas que se dizem crentes porque têm medo do inferno. As pessoas podem abandonar os seus hábitos. Mas o que o Senhor coloca aqui é que Ele recebe quem vai a Ele arrependimento. Mudança de hábito é fácil. Difícil é arrependimento. Abandonar um pecado por medo do inferno, ou incubar ele numa caixinha bem pequena por meio de terapia, porque você só pega ele, coloca numa caixinha e deixa lá escondidinho o seu pecado, você vai fazendo a terapia, e aí você se liberta, entre aspas, mas ele está lá dentro, ele só não está incomodando, ele só não está incomodando a sua consciência, mas ele está lá, e ele vai ser cobrado no dia do juízo. Então as pessoas podem abandonar os seus hábitos, elas podem mudar o seu comportamento, e elas acreditam que pelo fato de mudança de hábito, Deus está recebendo elas. Mas aqui, Deus por meio do profeta Ezequiel, ele fala, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que converter da sua perversidade, ou seja, é arrependimento. É saber, é ter a plena certeza que aquilo desagrada a Deus. É ter a plena certeza que isso ofende a Deus. É não abandonar com medo das consequências. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso lá semana passada? Muitas pessoas abandonam algum comportamento ou algum pecado. Quando eu digo abandonar o pecado, não é que o pecado, que ela se arrependeu e o pecado saiu dela. Não é isso.
Ela escondeu esse pecado. A prática passou, mas está lá no coração ainda. Então muitas pessoas, elas acreditam que por não fazer determinadas coisas, elas se libertaram do pecado, mas não é. Está lá, não. Pecado, irmãos, pecado só some com arrependimento e fé em Cristo. Qualquer outra coisa disso, ele está lá dentro. É só ter uma oportunidade que ele aparece de volta. É só ter uma tentação que ele volta de novo. Então, irmãos, aqui a gente vê nesse texto que é o arrependimento. Arrependimento é quando você sabe quem você ofendeu. Você sabe o porquê você ofendeu. Arrependimento é sentir dor, mas não a dor por causa do inferno, não é a dor porque as pessoas descobriram, não é a dor porque, olha, descobriram meu pecado, agora todo mundo está falando do meu pecado, eu vou parar com ele. Arrependimento não é isso. Arrependimento é você sentir a dor de ter ofendido a Deus. Os judeus deveriam ter pensado, ofendemos o Deus que nos tirou do Egito. Nós ofendemos o Deus Santo, o único Deus verdadeiro nós ofendemos. E nós merecemos o inferno. Realmente, Babilônia tem que vir aqui e matar todos nós. Realmente, os babilônicos têm que nos matar. Porque nós pecamos contra o Deus Santo. Isaías 6. Quando ele tem a visão da glória de Deus. Ai de mim. Por quê? Porque sou pecador. Por causa dos meus lábios impuros. Isaías sabe que se Deus quisesse fulminar ele ali, Deus tinha todo o direito. Isso é arrependimento. É saber que você pecou contra o Deus Santo. E é isso que Deus quer de todo homem. Quando nós falamos da vontade preceitual de Deus, o que deve ser a nossa pregação. O que deve ser a nossa pregação. A nossa pregação deve ser essa. Que o homem se arrependa. Vamos para o verso 13. Agora o verso 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Olha só, meus irmãos, aqui Ezequiel está falando um pouco do que ele já tinha introduzido lá atrás, quando ele fala do homem que quando ele peca, ele não vai encontrar perdão na sua justiça, nas suas obras. Agora no verso 13 ele fala, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando, olha só, olha de novo, confiando na sua justiça, praticar o pecado, veja que aqui é o homem que ele confia tanto nas suas obras, que quando ele peca, ele volta para as suas obras. Ele volta, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não posso ser castigado. Era isso que os judeus estavam fazendo. Mas olha só o que Deus fala para esse homem. Parte B. Não me virão o quê? A memória de todas as suas justiças. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. O que Deus está falando? Eu nem vou lembrar do que vocês fizeram. Os israelitas estavam assim, lá na Babilônia, e os que ficaram lá em Jerusalém estavam assim. Não. Nabucodonosor não pode fazer isso com a gente. Porque Deus tem que se lembrar das nossas obras. E o que Deus está falando aqui? No verso 13. Não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morre. O que Deus está falando? Ou você se arrepende ou você morre. Acabou. É vida ou morte. É arrependimento ou inferno. É isso que Deus está falando. Não existe justiça acumulativa. Não tem como o homem adicionar, o homem colocar pontos diante de Deus. Deus não vai olhar para nossas obras. Como eu disse, a única justiça acumulativa é a justiça de Cristo. Essa sim, ela é acumulativa. Mas Deus não leva a memória. Ou seja, meus irmãos, agora uma aplicação prática para nós, para a igreja. Saindo agora da igreja do Antigo Testamento, indo para a igreja do Novo Testamento.
Os sacramentos, a ceia, o batismo, os meios de graça, a pregação, esses elementos, eles não têm poder para nos justificar, mas não tem. Não adianta a gente olhar para trás e pensar assim, eu faço parte da igreja e tomo ceia, e o fulano e beltrano não faz, e por isso Deus olha para mim e não olha para ele. Isso é mentira, porque no verso anterior Deus falou, o perverso na sua perversidade, se ele encontrar arrependimento, o que acontece com ele? Ele terá vida. Ou seja, não é esses meios que nos levam a Cristo. Ou melhor dizer, não é esses meios que nos traz justificação. Não é esses meios. Não são nossas obras. Porque se fossem as nossas obras, Deus não poderia ter falado que aquele que vive na perversidade, quando ele se converte ao Senhor, quando ele encontra arrependimento, ele tem vida. Porque era só daí mudar o comportamento, não era arrependimento, era só mudar o comportamento. Mas não é mudança de comportamento, é arrependimento. Então isso nos mostra que os sinais, os sacramentos, eles não têm poder para justificar o homem. Vê que aqui Deus diz que ele nem vai se lembrar. Quando o homem cai em pecado, Deus não vai olhar para o sacramento, Deus não vai olhar para a batismo, ele vai olhar, se arrependeu? Foi até meu filho? Buscou perdão? É isso que Deus vai olhar. A gente não deve olhar para esses sinais. Esses sinais são muito importantes. Os sacramentos, eles têm a importância de apontar para Cristo. Os sacramentos apontam para Cristo, para uma nova vida. Eles têm sim uma importância, mas eles não trazem justificação. É isso que Deus está falando. Quando o homem pecar, não adianta olhar para trás 30 anos de igreja, 30 anos tomando ceia, 30 anos dentro da igreja. Não adianta olhar para trás, você tem que olhar para Cristo. Você tem que buscar arrependimento nele. É isso que Deus fala no verso 13. Quanto eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na sua justiça. Se confiar na justiça, se o homem acreditar que o que ele faz, ele tem redenção, ele está perdido. Ele diz, se confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me verão à memória todas as suas justiças. Esquece. É por isso que a gente não olha para trás. A gente olha para Cristo, para frente. A gente olha para o nosso consumador da fé, o autor e consumador da fé. Nós olhamos para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É isso que Ezequiel quer nos mostrar. Verso 14, irmãos. Verso 14. Diz assim. Quanto também eu disser ao perverso. Deus agora volta para o perverso. Por que Deus está se voltando tanto para o perverso? Porque Ele quer humilhar o povo de Israel. Ele quer quebrar o orgulho do povo de Israel. Enquanto o povo de Israel estava aí dizendo, não, eu não posso estar aqui na Babilônia, porque eu participo dos sacramentos, eu pratico as festas, eu obedeço a lei. Deus volta e fala, agora eu vou olhar para o perverso. Eu vou mostrar para vocês que a justiça de vocês, ela é inútil para salvar vocês. Eu vou mostrar agora alguém que não tem sacramento, eu vou mostrar alguém que agora não tem batismo, eu vou mostrar agora para você, agora homens que são rejeitados. Olha o que ele fala no verso 14. Quanto eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituir o perverso, o penhor, pagar o furtado, andar nos estatutos da vida, não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Agora Deus está falando, olha, agora eu vou dar um exemplo de um perverso, que você olha assim, você israelita que faz parte da aliança, você olha lá o gentio, vivendo tudo do jeito que está. No dia que eu chamar ele para o arrependimento, no dia que ele se arrepender dos seus pecados, eu não vou matar ele. Eu não vou mandar ele para o inferno. No dia que ele me buscar de todo o coração, no dia que ele vier arrependido dos seus pecados, ele vai viver. E você, judeu, que está se queixando porque você se circuncidou, você participa dos sacramentos, porque você faz parte da aliança, e você não quer arrependimento, você vai morrer. E aquele perverso que você olha e fala, está perdido, ele vai encontrar arrependimento. Ele vai confessar os seus pecados. Ele vai saber que eu sou a justiça dele. Deus está ali humilhando o povo de Israel. E serve uma grande lição para nós. Quanto Deus pode chamar qualquer pessoa. Pessoas que a gente olha e pensa, essa não tem como se arrepender. Essa não tem salvação. E Deus vai lá e resgata esse homem.
derrama graça na vida desse homem. E esse homem, ele se arrepende dos seus pecados. É isso que aqui Ezequiel quer nos mostrar. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Ele nos mostra que todos estão na mesma condição de Deus. Percebe que o judeu que tinha feito um pacto com Deus estava na mesma situação que o perverso. A diferença é que os judeus que estavam lá na Babilônia estavam com o coração obstinado, coração duro. Só que o perverso lá também está perdido. Os dois estão perdidos. Igual Romanos 1, né? Romanos 1 são todos. Romanos 2 é os judeus. Paulo ali quer ensinar. É isso, né? É isso, né, João? Romanos 1, você tem Paulo descrevendo os gentios, o mundo todo pagão, perdido. E Romanos 2 fala, deixa eu chamar você também, judeu. Você também está perdido. Em Romanos 3, Deus junta todos. E falam que todos os pecados estão todos afastados da glória de Deus. Só que um está afastado, por assim dizer, dentro de uma aliança física, né? Uma aliança física. E o outro está afastado de Deus, sem uma aliança física. Então aqui nós vemos como Deus, isso é o Evangelho, irmãos. Deus chamando pecadores. Agora vamos para o verso 14. Verso 14. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá se ele se converter do seu pecado e fizer justiça, fizer juízo, justiça e restituir o perverso do penhor, pagar o furto e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente verá e não morrerá. Então percebem que agora Deus está mostrando para o povo judeu, vocês são orgulhosos porque vocês estão se escorados na justiça. Quando eu chamar o perverso, aqueles fora de Israel, eles vão vir a mim em arrependimento, vão encontrar perdão dos seus pecados. E aqui diz de uma fé operante, porque o judeu ele estagnou na fé dele, porque ele estacionou na fé dele, porque ele acreditava que por causa dos sinais da aliança, porque ele estava dentro de Jerusalém, onde estava o templo, ele acreditava que ele tinha pontos suficientes com Deus. E qual foi o resultado disso? Deles terem uma fé morta. A fé desses homens era morta. Ou seja, esses homens fazendo tudo isso, eles menosprezavam o órfão, a viúva, adoravam outros ídolos, adoravam falsos deuses. A gente vê lá em Jeremias a atrocidade que eles faziam, até sacrificavam seus filhos. O judeu era mais ou menos assim. Na parte da manhã ele pegava o cordeiro e sacrificava lá no templo de Israel, lá no templo de Jerusalém. Mas depois levava os seus filhos para Moloque. E para ele estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque ele se escorava no quê? Eu sou judeu, eu fiz uma aliança, eu faço parte do templo, eu me circuncidei. Isso trouxe o judeu criou uma fé morta, uma fé infrutífera. Eles eram mortos por dentro. Por isso que o Senhor vai falar que eles eram igual sepulcros caiados, né? Por fora tudo bonito, mas por dentro lá estava uma sepultura fedida. Esse era o coração dos judeus. E agora Deus está falando que quando ele chamar aqueles homens fora de Israel, o que ele ia fazer com eles? Ele fala aqui no verso 14, quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fazer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado. Ou seja, Deus diz que ele está chamando aquele perverso, ele encontrou arrependimento, ele encontrou redenção por meio de Cristo, mas o que acontece? Ele tem uma fé viva. Aqui diz que esse homem, ele vai restituir o pago. Ou seja, se ele é aquele homem que tinha roubado, agora a fé viva que ele tem, ele vai pagar aquele que ele devia. Se ele era um homem que vivia na imoralidade sexual, ele encontrou arrependimento em Cristo, ele teve uma fé viva, agora ele corre do pecado, ele foge da imoralidade sexual. Então você percebe que a fé que chama é uma fé que produz frutos. O Senhor diz, pelos seus frutos conhecereis. Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Veja que começa com a fé, depois tem obras. É a fé que dá vida. E agora você é uma árvore que produz frutos.
diferente de Israel. Que Israel dizia que tinha fé. Israel dizia que tinha fé. Se você chegasse para um israelita, lá na Babilônia, ele dizia que teria fé no Deus verdadeiro, mas era uma fé morta. Porque esses homens transgrediram a lei de Deus. E eles estavam escorados não na fé, eles estavam escorados no que eles faziam. Então, irmãos, aqui nos diz, quando fala o verso 14 e 15, agora o verso 15. E restituir esse perverso o penhor, pagar o furtado, andar no estatuto da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, e não morrerá. Irmãos, então você tem aqui Deus chamando esses perversos, esses homens, para uma fé verdadeira. O judeu precisava entender, eu preciso de arrependimento. Antes do templo, antes da circuncisão, antes das festas, eu preciso de arrependimento. Eu não posso me escorar no que eu faço. Percebe? Os judeus estavam escorados nos sinais da aliança. Eles acreditavam que eles tinham direito de perdão por causa disso. E Deus fala, não, vocês precisam de arrependimento. Verso 16, irmãos, para nós finalizarmos. Verso 16. De todos os seus pecados que cometeram, não se fará memória. Não se fará memória contra ele. Juiz e justiça fez, certamente viverá. O verso 16 diz que todos os seus pecados cometeu, não fará memória. Olha só que interessante. Percebe uma coisa, o legalista, ele se apega com o que ele já fez e o que faz. Você pega seitas aí, olha, eu guardo o dia, eu não como isso, eu não faço aquilo, e aí você vai pegando outros, né? Eu participo dos 7 sacramentos, eu vou à igreja, eu dou o dízimo. Essas pessoas se escoram muito nas suas memórias, né? Porque eles acreditam que as suas memórias, as suas obras vão ser lembradas. Todo membro de seita, ele acredita que as suas obras vão ser lembradas. Isso é fato. Você chegou para um membro de seita, ele sempre vai exaltar o que ele faz. E ele nunca vai exaltar os seus pecados que foram perdoados. Porque ele não quer falar dos seus pecados que foram perdoados. Ele quer falar do que ele faz, né? Ele quer falar do que ele faz. Ele quer falar como ele é diferente dos pecadores, né? Então ele não se preocupa com os pecados que foram perdoados. Até porque não foram perdoados. Não foram perdoados. Só que aqui Deus faz um inverso. Ele fala assim: judeus, vocês, eu não vou lembrar do que vocês fizeram. Se vocês ficam escorados, achando que eu vou salvar vocês dos que eles fizeram, eu não vou lembrar. Não vou lembrar de vocês. Só que agora Deus olha para o gentio, ele fala para o perverso, e fala que ele também não vai lembrar, mas agora ele não vai lembrar dos pecados deles. Enquanto os legalistas querem que as suas obras sejam lembradas, Deus não vai lembrar das suas obras. Enquanto o perverso, que encontra arrependimento, ele se preocupa com a sua transgressão, porque aquele que encontrou arrependimento, ele se preocupa com a sua transgressão. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra o céu e contra a terra. Ele estava preocupado com os seus pecados. E qual foi a resposta do pai? Perdão. O pai na parábola nem sequer se lembrou dos pecados do filho. Enquanto o legalista quer que as suas obras sejam lembradas, Deus esquece delas. Enquanto o pecador arrependido se preocupa com os seus pecados, Deus, por meio de Cristo, esquece de todos os seus pecados. É isso que diz o verso 16. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra eles. Juízo, justiça fez certamente e viverá. Percebe que os dois aqui se preocupam com alguma coisa, né? O legalista se preocupa com as suas obras. E o pecador arrependido se preocupa com os seus pecados. Lembra da pregação de Atos 2 de Pedro? Quando Pedro vai falar, vocês fizeram isso, os judeus vocês fizeram aqui, vocês mataram o autor da vida. O que aqueles homens fizeram? Eles perguntaram uns aos outros. Qual que foi a preocupação deles? A preocupação deles foi o templo? A preocupação deles foi a circuncisão? O que eles se preocuparam? Irmãos, o que faremos agora? Eles estavam preocupados com os seus pecados. O homem que encontra graça por meio de Cristo, ele está preocupado com os seus pecados.
ele tem medo de pecar contra Deus. Ele sabe que ele ofendeu a Deus. Ele sabe que ele merece o inferno. Ele não está preocupado com as suas obras, porque ele sabe que as suas obras não podem nos salvar. Irmãos, duas aplicações rápidas para nós. A primeira delas é: não confiemos em nossas obras como garantia de justiça. Nós somos crentes, nós fizemos uma aliança pública com Deus, nós fizemos uma aliança como congregação, nós batizamos nossos filhos. Nós, pela graça de Deus, estamos nos reunidos todos os domingos, mas isso não garante a nossa justiça. Quando nós batizamos nossos filhos, não acreditamos que eles têm méritos para receber a graça de Deus. Mas Deus prometeu por meio de Cristo em salvar nossos filhos. E nós confiamos não em nós e não em nossos filhos. Confiamos em Cristo. Os judeus não, eles confiavam no sinal. Os judeus confiavam nas suas obras. Os judeus incrédulos, né? Os falsos judeus. Então o primeiro ponto, irmãos, é que não devemos confiar em nada além de Cristo. Deus não vai olhar para nossas obras no dia que estivermos diante dele. Ele vai olhar para Cristo. Segundo ponto, não confiemos em uma suposta fé que não produz frutos para a glória de Deus. Segunda aplicação, não confiemos numa fé que não produz frutos para a glória de Deus. Percebe que os judeus, eles eram uma árvore seca. Esses judeus aqui que Deus está chamando ao arrependimento eram árvores secas. Eles acreditavam que tinha fé. Se você pudesse voltar lá 4.000 anos atrás, eles iam falar: nós adoramos Yahvé, Jeová, o Deus verdadeiro. Mas a fé deles era uma fé morta. Então isso faz a gente examinar a nossa fé. A nossa fé é uma fé verdadeira? A fé que eu tenho em Cristo é a fé que produz frutos para a glória dele? Lembrando que é uma fé que produz frutos. É uma fé que produz obras, não é uma obra que produz fé. Não vamos ser católico romano. É a fé que produz obras, a fé que produz frutos. Nós devemos examinar nosso coração para ver se a nossa fé é verdadeira. E eu tenho plena certeza que a nossa fé é verdadeira. Mas devemos examinar nossos corações. E sabemos que a dependência da nossa salvação está apenas em Cristo. Amém?